Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Patrícia e aqui nesse canal eu falo sobre livros. Basicamente o que você vai encontrar aqui são vídeos de resenhas, inclusive esse também é uma resenha, porque eu gosto de falar sobre as coisas que eu leio. E eu gosto muito de indicar livros para as pessoas. Então, para isso que eu fiz esse canal, como um hobby. E é isso. Se esse aqui é o primeiro vídeo, né, você caiu aqui de paraquedas, volta lá, vai ver os outros vídeos de resenha. Também tem um único vídeo aqui de book haul que eu mostrei um monte de coisa que eu tinha comprado, mas não é muito meio, assim, um costume. Mas de vez em quando eu vou juntar, assim, as coisas que eu tiver comprado pra mostrar, porque eu sei que tem gente que gosta. Eu gosto também de ver, às vezes, o que as pessoas andam comprando, porque eu acabo descobrindo livros novos também, que eu não conheço. E é isso. Então hoje eu vim falar de Gabriel Garcia Marques. O Gabriel Garcia Marques é um escritor que está se tornando um dos meus favoritos. Eu já li dele. Com esse aqui, eu acho que foi o quarto livro. Acho, não tenho certeza. Inclusive, a seção do Gabriel Garcia Marques aqui na minha estante é a maior. Por quê? Porque o meu marido é fascinado pelo Garcia Marques e eu estou indo para o mesmo caminho. Então aqui, ó, se vocês observarem, começa aqui com a biografia dele e vai até aqui. Então, assim, é muita coisa, né? E aí dele, que eu me lembre, eu li. O primeiro livro que eu li dele foi Do Amor e Outros Demônios. Depois eu li O Amor nos Tempos do Cólera. Depois, 100 Anos de Solidão. Acho que foram esses três. Não tenho certeza. Acho que foi só esses três mesmo. E aí, eu resolvi ler. Como eu disse no meu livro, gente, no meu vídeo em que eu falo dos livros que eu quero ler em 2025, eu comentei, né, que eu fico pegando livro que não tá na lista, novidade pra ninguém. E que alguns autores eu vou pegar todo ano, mesmo que não esteja na lista. E um deles é o Garcia Marques, eu vou ler um livro dele por ano. E é isso. Então, eu tinha terminado de ler Capitães da Areia, tinha gostado do Capitães da Areia, né? Tinha gostado muito. Inclusive, se você também não viu meu vídeo de resenha, eu vou deixar linkado aqui pra você ir lá ver. Maravilhoso, tá? Leia esse livro. E eu não sabia mais ou menos pra onde que eu ia, né? Eu ficava olhando ali pra minha lista dos livros que eu tinha que ler. É que eu tinha, né? Que eu falei que eu vou ler nesse ano. E eu falei, ai, vou pegar um Garcia Marques. E aí eu resolvi pegar Relato de um Náufrago, que é esse livro bem fininho. E que, se você não sabe, vamos lá, momento aqui, pequena sinopse, né? Esse livro aqui é uma história real, tá? Desse rapaz que trabalhava na Marinha da Colômbia. E houve ali um acidente no navio. Várias pessoas caem no mar, eu não sei quantas que são. São 8 tripulantes, tá? Eles caem no mar, desaparecem ali. Em fevereiro de 1955, e só esse rapaz sobrevive, que é o Luiz Alexandre Velasco. Ele fica 10 dias à deriva e depois ele é encontrado aí semi-morto numa praia deserta lá no norte da Colômbia. E é isso, tá? E essa história foi publicada em diversos jornais, né? O Gabriel Garcia Marques trabalhava num jornal. E só que ele dava entrevistas e as entrevistas eram assim, tinha que ser para pessoas específicas, era tudo muito controlado, então assim, tinha uma coisa meio estranha na história, tá? E depois de, acho que há um mês, depois que já tinha passado a história, né, já tinha sido publicada nos jornais e tudo mais, ali um tempo depois, ele entra lá na redação do El Espectador, que era onde o Gabriel Garcia Marques trabalhava, e oferece a história dele. E aí você vai pensar, mas aí todo mundo já leu a história, né? Ele já falou
pros jornais e tal, só que ele vai contar essa história ali, vai dar uns detalhes que que ninguém sabia, porque como eu falei, tinha sido tudo muito controlado, né, com quem ele falava, como ele contava e tal. E aí ele vai ter esse encontro ali de vários dias com o Gabriel Garcia Marques, contando essa história, e o Gabriel Garcia Marques vai descobrir aí detalhes que não sairiam em outros lugares. Só que aí que vem o ponto. Que o Gabriel Garcia Marques começou a escrever, foram, eu acho que 14, se eu não me engano, foram 14 dias, né? Ele vai publicar em 14 dias, né? Sair ali um texto por dia. Só que ele vai contar essa história como se fosse uma história ali de um romance mesmo, sabe? Como se fosse ficção. Daquela forma que, assim, que só o Garcia Marques sabe fazer. E a forma como ele conta essa história é impressionante. Se ninguém te contar, sabe? Se você não lê aqui o início pra você saber que essa história é uma história real, você lê esse livro aqui como um romance mesmo, tipo, é uma história de ficção, e você, tipo assim, cara, é isso. E depois você descobre que é uma história real, que já havia sido contada. Né, o que é mais interessante ainda, porque assim, já havia sido contado e mesmo assim as pessoas quiseram ler da forma como Garcia Marques estava escrevendo. Muito bom. E aí depois, né, de anos, a editora resolve pegar esses textos e transformar num livro, e assim surge o Relato de um Náufrago. E aí o que eu tenho para dizer para vocês é o que eu já falei aqui, é a forma que só o Garcia Marques sabe de contar uma história. É simplesmente impressionante. Então você vai aqui acompanhando, né? Tem umas ilustrações aqui, mas você vai vendo o que aconteceu em cada dia, né? O que aconteceu com esse rapaz, e te dá muita agonia. Eu senti muita agonia, assim, tem uma coisa meio que de suspense, porque você sabe que o cara vai cair na água, e depois que ele cai na água, você sabe que ele vai sobreviver, mas assim, como que ele vai sobreviver? Como que ele vai passar 10 dias em alto mar? E você vai acompanhando esse cara, esses 10 dias em alto mar, e vai ficando desesperada. Porque, tipo assim, gente, esse cara precisa beber água, esse cara precisa se alimentar. Então, dá uma agonia muito grande, é um desespero, assim, e eu cheguei a quase chorar, assim, porque você fica pensando, você fica assim, gente, eu não sei o que eu faria numa situação dessa. Sinceramente. Eu não sei. Eu não sobreviveria. 10 dias não conseguiria sobreviver. Sem água, sem comida, sem. Né? E correndo risco de ter ali os tubarões comerem, né? Também. Né? É alto mar, gente. Então. E é isso, assim. Eu não sei se eu tenho muita coisa pra. Muita coisa para falar sobre o livro, além, assim, eu fico buscando aqui para vocês dizer o que eu senti, né? Como eu falei, senti muita agonia. Tem esse suspense que você vai sentindo. Depois, quando ele é encontrado, né, na praia, tem essa sensação de felicidade e, assim, você também aprende muita coisa, assim, tem muitas informações que eu não tinha, né, então, coisas que eu já sabia, né, uma pessoa que ficou ali 10 dias sem beber água, você não vai chegar e vai dar um copo d'água pra ela e deixar ela beber a água, né, não pode fazer isso, então, enquanto eles não conseguem, né, esses moradores ali naquela ilha, enquanto eles não conseguem levar esse rapaz pro médico, eles vão, se eu não me engano, ela vai alimentando, a mulher do cara vai alimentando ele com biscoitinhos, não a mulher do rapaz que caiu, tá? É a mulher do cara que encontrou esse rapaz. Vai dando biscoito, creme cracker, sabe? E aí vira tem todo um rebuliço, né? Todo um alvoroço. As pessoas querem ir lá ver esse cara, ele tá todo queimado, né? Ele fica com o corpo todo queimado. Depois, inclusive, que eu terminei de ler o livro, eu fui procurar pra ver como que ele tava quando ele foi encontrado. E assim, é muito triste. Você olha e fala assim, meu Deus, coitado, como que esse homem sobreviveu? Porque ele tava todo queimado por causa do sol, né? E aí as pessoas da cidade, dessa ilhazinha, vão lá pra vê-lo.
Depois, como eu falei, ele sai no jornal e tal, e ele acaba denunciando uma coisa, assim, um escândalo ali que acontecia na Marinha. Quando ele conta essa história pro Garcia Marques, né? O jornal acaba denunciando um escândalo ali, uma coisa ilegal, uma coisa errada, que acontecia nesses navios da Marinha. E aí a gente vai ter o Garcia Marques sendo perseguido, né? O jornal também e tal. Mas, assim, eu não sei se eu tenho muita coisa pra dizer sobre esse livro, né? No final eu tô só enrolando. Eu acho que é isso. Eu acho que eu tentei aqui explicar o que eu senti. Eu espero que você tenha curiosidade de ler esse livro, porque eu achei muito interessante. E eu acho que é até um exercício muito bom para quem talvez queira escrever. No sentido de como eu pego uma coisa, um acontecimento, uma notícia muito louca, às vezes que a gente vê, né, coisas meio absurdas, e como que eu consigo transformar isso em ficção, sabe? Porque no fundo, se a gente parar pra pensar, a ficção é isso. As grandes histórias, elas surgem de pequenos acontecimentos do dia a dia. Você vê uma coisa assim, às vezes absurda, numa notícia de jornal, ou você vê uma pessoa passando por uma situação, ou você tem uma indagação ali em algum momento da tua vida que você fala assim, e se acontecesse tal coisa, né? E aí você vai lá e escreve. Eu acho isso muito, muito interessante. Então, para quem talvez queira escrever, eu acho que é um bom exercício para ver como que a gente pode transformar uma notícia, transformar um acontecimento, coisas ali pequenas, às vezes, ou grandes, né, do dia a dia, em ficção. Então eu deixo aqui essa indicação. Eu espero que você goste do livro. Se você já leu, comenta aqui embaixo. Se você já leu alguma outra coisa do Garcia Marques também, gostou ou não gostou, comenta, vamos conversar sobre. E deixa seu like aqui no vídeo para ajudar. Passa aí para as pessoas que você conhece, que gostam também de ouvir, de conversar sobre livros, e me segue lá no Instagram. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.